Olá, meus queridos amigos e amigas aqui do MGL Concursos. Tudo bem? Como vocês estão? De antemão, peço que curtam o vídeo, comentem, compartilhem, bem como, se não estiverem inscritos no canal, que se inscrevam, acionem o sininho, porque assim, sempre que a gente trouxer conteúdo novo, você será devidamente notificado ou notificada. Também comentem aqui abaixo qual tipo de conteúdo vocês gostariam de ver no nosso YouTube e também peço que coloquem aqui quais certames os senhores e senhoras irão prestar. Rapidamente, meu nome é Gabriela Duó, eu sou professora aqui da casa e estou atualmente aprovada no concurso público de delegada de polícia no estado de São Paulo e no estado do Espírito Santo. Bom, estou incumbida em promover aulas de legislação especial para vocês, tá? Então, tô tentando pegar ali as leis mais importantes que acabam caindo mais em provas para trazer aqui para vocês, meus amigos e minhas amigas. E hoje escolhi os crimes dentro do Código de Defesa do Consumidor. É verdade que é uma lei não tão recorrente assim em provas, mas que a gente, analisando as últimas provas, percebeu que vem crescendo a quantidade de questões sobre ela. Então, se você quer um diferencial na sua prova, se você quer acertar aquilo que normalmente a maioria não acerta, é preciso estar atento a algumas leis que fogem um pouquinho do padrão, tá? E o CDC é uma delas, mesmo por conta da sua relevância prática, mesmo porque aqui no mundo fático são crimes que infelizmente se verificam com certa frequência, tá? Então, também já falo de antemão que é importantíssimo, é o ponto fulcral a leitura da letra fria, da letra seca da lei, porque é o que mais aparece em provas. E eu vou estar aqui para fazer alguns apontamentos para chamar a atenção de vocês exatamente dentro da lei seca, porque é o que vai cair na sua prova, tá? Vamos juntos então, pega um cafezinho, água no rosto, que a aula vai começar. Bora lá então, pessoal. Código de Defesa do Consumidor, os crimes. A gente tem que saber que toda legislação especial, toda legislação específica, ela tem uma base e, como regra, essa base é constitucional. Ou seja, a lei existe para proteger bens jurídicos, que são os bens da vida, que a própria Constituição, que é a nossa norma superior, determina que tem importância, que tem relevância e que, portanto, deve ser protegida. Ok? Então, prestem atenção o que o artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal fala. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E o CDC nada mais fez do que justamente proteger o consumidor. Então, dentro do Código de Defesa do Consumidor, nós temos formas de defesa do consumidor em juízo, a existência e previsão de direitos do consumidor e mesmo a previsão e tipificação de condutas como sendo rotuladas como criminosas se praticadas naquele contexto das relações de consumo. Então aqui eu já chamo a primeira atenção para vocês no seguinte sentido: existem condutas que têm previsão no Código Penal e que, se você comparar, também tem uma conduta ali parecida no CDC. E o que vai diferenciar uma ou outra? Justamente a especialidade atinente à relação consumerista. Então, se em um determinado caso você verificar que aquela conduta poderia ser tipificada direto ou indiretamente em um dos artigos do Código Penal e ao mesmo tempo também o podem dentro dos crimes no CDC, você tipificará no CDC por conta da especialidade, ok? Por conta da presença dessa relação consumerista. Eu preciso que vocês registrem em suas memórias, porque vem caindo em prova, atenção, principalmente provas VUNESP, o conceito de consumidor e o conceito de fornecedor. Principalmente a ideia de que tanto consumidor como fornecedor podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, tanto consumidor como fornecedor podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Atenção, porque o seu examinador vai trazer que apenas a pessoa física pode ser rotulada como consumidora e apenas a pessoa jurídica pode ser rotulada como fornecedor, e a assertiva estará incorreta, a assertiva estará equivocada. Prestem atenção, artigo 2º e 3º do CDC.
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica, tal, que vai usar o produto ou serviço como destinatário final. Registrem essa menção. Porque para que se rotule a pessoa física ou jurídica como sendo consumidora, ela precisa ser a destinatária final daquele produto ou serviço e não um ali de meio, ok? Prestem atenção nisso. Porque se ela for destinatária de meio, porque provavelmente vai revender depois, ela não será considerada consumidora, tá? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira. Bem, aqui também, ó, prestem atenção porque a sua prova vai falar, excluindo-se os entes despersonalizados, e não é, porque bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, tem como objeto tanto produtos como a própria prestação de serviços. Então, fiquem atentos a esses detalhes que eu chamei aqui para vocês, ok? Então, lembrem também que a Lei 8.137 de 90 trata de crimes contra as relações de consumo. Mas lá, na Lei 8.137, a gente vai ter penas mais gravosas, mais severas se comparadas aqui do CDC, porque lá a proteção ela é mais abrangente se comparada à do CDC. Essa informação basta. Lembrem, 8.137 também prevê crimes contra as relações de consumo e lá a pena é mais grave, é mais severa, é mais rigorosa, porque ela protege de forma mais abrangente as relações de consumo, ok? Detalhes, características e observações importantes sobre os crimes no CDC. Pessoal, aqui a gente só tem penas de detenção. Portanto, a nossa próxima aula vai ser sobre a Lei de Interceptação das Comunicações Telefônicas. Já registrem que é vedada, é proibida a interceptação das comunicações telefônicas quando diante de um crime no CDC, porque entre os requisitos para que haja interceptação das comunicações telefônicas, exige-se que o crime seja apenado com reclusão. Prestem muita atenção, porque esse diálogo entre as leis, esse diálogo ele chama muito a atenção das bancas, tá? E lembrem também que os crimes no CDC são infrações de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque são crimes cuja pena máxima não supera 2 anos. Portanto, a competência é do juizado especial criminal e é possível a incidência de vários institutos despenalizadores à luz da Lei 9.099 de 95, que também será objeto de estudo. Então, portanto, essas informações registrem aí, mas depois a gente vai destrinchar, depois a gente vai pormenorizar, mas por enquanto registrem que são infrações de menor potencial ofensivo e são punidas com detenção. Por que isso é importante, professora? Porque a sua prova, ela pode trazer lá uma pena de reclusão, e aí você já vai descartar de pronto aquela alternativa, porque ela estará equivocada, tá? Prestem muita atenção nisso. Também registrem que o artigo 63 e 66 desse diploma legislativo prevê modalidade culposa de crimes no CDC. E isso vai aparecer na sua prova. Esse é um ponto que chama muito a atenção, ok? Por quê? Porque só existe crime na modalidade culposa quando o legislador expressamente prevê. Então, o legislador expressamente, explicitamente tem que falar se culposo, na modalidade culposa, e ali prescrever a pena. Se o crime não fala em modalidade culposa, é porque ele não é punido nessa modalidade. A exemplo do crime do artigo 155 e 157 do Código Penal, respectivamente, furto e roubo. Eles não são punidos na modalidade culposa. Então, fiquem muito atentos, por quê? Porque aqui no CDC, no artigo 63 e 66, o legislador puniu a modalidade culposa. Lembrando que só há culpa quando o indivíduo ele tem uma conduta voluntária, ele quer praticar aquela conduta, mas ele não quer o resultado. O resultado é involuntário, ok? E ele é produzido por imprudência, negligência e imperícia, que não é objeto dessa aula, mas que no nosso curso regular a gente destrincha tudo isso, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso.
Deixei aí para que vocês leiam as modalidades culposas, de omitir dizeres ou sinais sobre a nocividade ou periculosidade de produtos nos invólucros, recipientes ou publicidade. Então, decorem isso, que essa modalidade, o primeiro crime em que a gente fala dessa modalidade culposa é justamente o crime de você omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade dos produtos nas embalagens, nos invólucros, nos recipientes, tá? E aí aqui no parágrafo 1º, prestem atenção, incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar mediante recomendações escritas ostensivas é aquilo que fica muito claro, que chama atenção sobre a periculosidade do serviço a ser prestado, tá? Então, fiquem atentos, que são condutas ali omissivas. Você omite esses dizeres ou você deixa de alertar, tá? E isso tudo tendo por objeto tanto produtos como a própria prestação de determinados serviços, tá? Artigo 66, pessoal. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre o quê? Natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, ok? E aí fala que incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta, e ali no parágrafo 2º há a previsão da modalidade culposa. Então prestem atenção que o segundo crime culposo aqui dentro do CDC é o de fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre quase tudo atinente ao quê? Qual objeto? Tanto produto como serviço, tá? Fiquem muito atentos a isso. O artigo 64, pessoal, ele vai prever a conduta apenas na modalidade dolosa, que é quando o indivíduo efetivamente quer aquele resultado, e deixar de comunicar à autoridade, sobre a nocividade ou periculosidade de produto. E aí aqui eu quero chamar a atenção para o que vai difere esse crime do 64 do tipo do 63. É porque ele fala o seguinte: cujo conhecimento seja posterior ao ingresso do produto no mercado. Então você vai prestar atenção nisso, porque se a sua prova narrar uma conduta do fornecedor que ele deixa de comunicar, ele omite dizeres ou sinais sobre a periculosidade e nocividade do produto, ele vai entrar dentro do 63 e, portanto, é punível a modalidade culposa. Se o conhecimento dessa nocividade ou periculosidade, atenção a essa palavra, for posterior ao ingresso daquele produto no mercado, aí a gente não vai estar diante do crime do artigo 63, mas sim do crime do artigo 64. E, portanto, não há previsão de punição da modalidade e, portanto, não há previsão da punição da modalidade culposa, ok? Registraram isso? Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado, imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos na forma deste artigo, tá? Aí o artigo 65, ele fala de executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade, e também não há prejuízo, ou seja, é passível de incidência cumulativa as penas correspondentes à lesão corporal, artigo 129 do Código Penal, e à morte, artigo 121 do Código Penal. Então é possível acumular, ok? Caso efetivamente ocorra a lesão corporal ou a própria morte. Artigo 67. Fazer ou promover publicidade que sabe. Pessoal, quando estiver escrito que sabe, é porque o indivíduo ele tem o chamado dolo direto, ou seja, ele tem a efetiva vontade na conduta e no resultado. Aí ele fala, ou deveria saber. Quando ele fala deveria saber, ele está falando do dolo eventual, que é quando o indivíduo ele não quer o resultado, mas ele assume o risco de produzi-lo. Então fiquem muito atentos a isso. Quando a lei trouxer que sabe, dolo direto, ou deveria saber, é o dolo eventual, porque ele assumiu o risco de produzir o resultado em que pese, apesar, embora não o desejasse, tá? Fiquem atentos a isso, porque o seu examinador pode trocar, tá? E então fazer ou promover essa publicidade que sabe ou deveria saber ser
enganosa ou abusiva. Enganosa e abusiva é a mesma coisa? Não, negativo, não é a mesma coisa, tá? Eu trouxe aí para vocês a previsão do próprio artigo 37 do CDC, que faz a diferenciação entre enganosa e abusiva. Rapidamente, olhem aí nos slides. Enganosa é qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa. Preste atenção que parcialmente falsa também entra aqui, ok? Ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito de natureza, características e por aí vai. Então, ela é uma informação falsa. Lembrem de enganosa no sentido de falsidade. Você foi enganado por uma falsidade. Pensem assim. Já a abusiva é aquela, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incita a violência, a que explora o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança, tá? Prestem atenção também que, para os efeitos do CDC, a publicidade pode ser enganosa por omissão. Olha a pegadinha de prova. É possível que a publicidade seja enganosa por omissão, quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço, tá? Fiquem atentos a isso. O artigo 68, pessoal, ele é um tipo desnecessário. Por quê? Porque a sua conduta já estaria abarcada por tipos precedentes, por tipos anteriores que a gente já estudou, que ele fala em fazer ou promover publicidade, que sabe ser, ou deveria saber, lembrando do dolo direto eventual, ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança, tá? Artigo 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade. É necessário que haja essa organização de dados. E, em não sendo feito, essa conduta omissiva, ela vai ensejar repressão penal, tá? Pessoal, artigo 70, infelizmente, é muito recorrente, então fiquem atentos a ele. Que é você empregar na reparação de produtos componentes de reposição usados sem que haja a anuência, sem que haja o consentimento e, muitas das vezes, sem que haja a prévia ciência do consumidor. É um tipo recorrente que tem previsão legal no artigo 70 do CDC. Artigo 71. Utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente. Prestem atenção, isso aqui tem que ser feito de forma injustificada, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Pensem, uma pessoa que de forma injustificada fica ligando ou comparecendo ao trabalho do indivíduo reiteradas vezes, tá? Então, fiquem atentos a esse tipo do artigo 71, que pode aparecer na sua prova. Artigo 72, que é impedir ou dificultar o acesso às informações, que vocês também têm que prestar atenção. Artigo 73, deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor, constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber. Prestem atenção para o dolo eventual ser inexata. Então, o que vai diferenciar o artigo 72 do artigo 73? No 72, o indivíduo, ele vai impedir ou dificultar o acesso a essas informações. Ao passo que no 73, ele vai deixar de corrigir e prestem atenção, porque a lei fala imediatamente. Então, ainda que ele corrija, mas ele corrija demorando muito tempo, exacerbadamente, ele vai estar aqui nesse crime, porque ele deixa de corrigir imediatamente. Isso aqui é uma pegadinha gostosa para o examinador fazer na sua prova. Não deixem, prestem atenção.
tá? Pessoal, artigo 74 também fala de deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido, tá? E com informação, declaração clara de seu conteúdo. Prestem atenção, porque isso é crime, tá? Também gostaria que registrassem o artigo 76 do CDC. Aqui está uma das grandes apostas minhas para que venham em provas de primeira fase. São circunstâncias agravantes que agravam os crimes tipificados neste código serem cometidos em época de grave crise econômica. Percebam que não é qualquer crise econômica, é grave crise econômica ou por ocasião de calamidade. Ocasionarem grave dano individual ou coletivo. Não é qualquer dano, é grave dano. Dissimular-se a natureza ilícita do procedimento quando cometidos por servidor público. Vamos supor, futuramente, você como guarda municipal, você como policial civil, se praticar um crime aqui do CDC, vai ter a sua pena agravada, tá? Pessoa cuja condição econômico-social seja superior à da vítima, em detrimento de operário ou rurícola, menor de 18 anos, a sua prova vai trazer menor de 16 anos e estará incorreto, equivocado. Tem que ser menor de 18 anos. Maior de 60 anos, a sua prova vai trazer maior de 70 anos e você não vai assinalar. É maior de 60 anos. Pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não. Aqui são duas pegadinhas. A sua prova vai trazer simplesmente pessoas com deficiência, tentando entender que abrange tanto a deficiência mental como a física, e as pessoas com deficiência física não enquadram-se aqui. É apenas a deficiência mental. Outra coisa, a sua prova vai trazer desde que interditadas e também estará incorreta, presta atenção, equivocada. A pessoa pode estar interditada ou não, ok? Fiquem atentos a isso, tá? E também ser praticado ali em produtos ou serviços rotulados como essenciais, tá? Artigo 78 também pode aparecer, inclusive isso aqui é pergunta de prova oral, tá? Tá, pessoal? Então fiquem atentos. Além das penas privativas de liberdade e multa, podem ser impostas, prestem atenção, cumulativa ou alternadamente. Quais penas? Interdição temporária de direitos, publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, de notícias sobre os fatos e a condenação e prestação de serviços à comunidade. Muita atenção ao inciso 2 do artigo 78, porque além de falar às expensas do condenado, ele fala em publicação de comunicação em órgãos de grande circulação. Por quê? Porque é para realmente expor quem praticou crimes no CDC. É para expor, porque normalmente a pessoa que trabalha ali com marketing, ela vai ficar mal falada, vamos dizer assim. Então ela vai pensar duas vezes ao reiterar, ao praticar novamente aquela conduta delituosa, tá? Então fiquem muito atentos a isso. Ó, leiam essa questão aí, pessoal. Fernando e João, societários, tal, tinham em depósito e expuseram à venda produtos impróprios ao consumo humano, com prazo de validade expirado, armazenados de modo incorreto e sem precedência, tá? Aí vai falar que é uma situação hipotética e que é para assinalar de acordo com o CDC, que a gente está estudando, e com a Lei 8137 de 90. Lembram das diferenças do CDC da Lei 8.137 de 90, que eu apontei lá no começo? Comentem aqui se vocês lembraram, por favor. E vamos lá ver as alternativas. Pessoal, a alternativa A e a alternativa E estão equivocadas, porque são delitos de perigo presumido. Quando da prática da conduta, já se presume ali que haja esse perigo, sendo, portanto, desnecessária, sendo prescindível a ocorrência efetiva de eventual dano, tá? Então, prestem muita atenção nisso. Aí, lembrando também que que é um crime, que ele é previsto na modalidade culposa ou não, pessoal? Lembrem, ele é punido na modalidade culposa ou não? O que a gente estudou, o que a gente falou lá no começo da aula? Lembram? Tô dando um tempinho para que vocês pensem. Ele é sim um crime punido na modalidade culposa.
culposa e, portanto, a assertiva que revela-se correta é a B de bola. A tipificação do delito em questão é norma penal em branco complementada pelo CDC. Por que norma penal em branco? Porque ela exige um complemento e esse complemento está justamente aqui no CDC. Essa pergunta caiu esse ano pela banca CESP-Cebrasp. Considero uma questão difícil, mas que espero que vocês consigam resolver com base na aula. É verdade que dialoga com perspectivas outras atinentes à parte geral do direito penal e que não foram palco de estudo aqui, mas eu trouxe justamente uma questão difícil para que vocês consigam se aprofundar depois, estudar mais atentamente, fazendo esta conexão, esse diálogo com outras matérias e que cheguem bem fortes na prova. Um abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu, pessoal!